A hora da verdade, sobre quem é bom de fazer baliza ou não. Vamos falar sobre o fim dessa assustadora baliza na prova prática para tirar a CNH? Eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, mas muitas vezes pode existir alguém que é excelente motorista, mas que não consegue fazer a baliza. E quem nunca, hein? Você vai lá manobrar e tudo mais, aí você erra uma vez. Aí você tenta a segunda. Aí se você percebe que tem alguém olhando, meu querido, é uma humilhação, a gente sabe como é. Vai até às vezes procurar uma outra vaga. Só que saber fazer ou não a baliza, isso atesta que alguém é um bom motorista? A decisão do cancelamento foi confirmada pelos Detrans de São Paulo e outros 3 estados, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Para entender o que muda a partir de agora, a gente conversa com o especialista em gestão e segurança no trânsito, Ricardo Silva. Ricardo, eu não vou perguntar se tu és bom de baliza, mas eu vou começar te perguntando, Ricardo, sobre a tecnicidade, o que, no seu olhar e no seu conhecimento apurado, embasou essa decisão. Por qual motivo é apropriado ou inapropriado, dependendo do seu olhar, tirar esse teste de baliza do processo para conseguir a CNH? Bem-vindo, hein? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Bom, a gente tem que fazer uma análise onde o ministro dos Transportes, ele decidiu realmente retirar todos os aspectos relacionados à segurança viária do processo de formação de condutores. Quando foi publicada a resolução 1020, basicamente a metodologia utilizada foi facilitar e baratear o custo da habilitação. Então a ideia é essa, a filosofia é essa do ministro dos Transportes. E um dos aspectos que foi retirado de todo esse processo de formação de condutores é a possibilidade do condutor fazer a baliza. Com certeza, o teste da baliza era uma das formas que mais se reprovava condutores no Brasil. Os condutores chegam muito nervosos, são condutores que chegam com 18 anos, 19 anos, pouca habilidade e pouca experiência no volante, e realmente eles eram muito reprovados. Como a filosofia é facilitar a formação dos condutores e entregar a habilitação de uma forma mais rápida, mais ágil, hoje, então, os Detrans estão seguindo o que diz a resolução 1020 do CONTRAN e retirando, então, esse teste de baliza na formação dos condutores. E, obviamente, os condutores estão festejando, estão comemorando e muito essa retirada desse teste de baliza que, como eu mencionei anteriormente, era o que reprovava muitos dos condutores. Ocorre que nós, como estudiosos desse cenário da segurança viária, o Brasil hoje ele figura entre os 5 países mais violentos do mundo. E nosso país está dentro da década de combate aos sinistros de trânsito, ou das mortes no trânsito. Nosso país é um dos países mais violentos. Então, pouco se foi adotado ao longo desse tempo de medidas relacionadas à segurança viária, de melhoria das condições dos condutores. E agora nós temos uma regra que facilita a formação dos condutores e, eventualmente, esses condutores serão colocados na via sem uma habilidade muito importante para os condutores, que é estacionar. Por que o estacionamento passa a ser uma habilidade importante? Porque ele mede o controle, né, de um condutor com um veículo em baixa velocidade. E isso era testado para todos os condutores. E agora está sendo gradativamente retirado por parte dos Detrans. Ô, Ricardo, tem uma dúvida, e já eu vou chegar aqui na questão do carro automático. Você, ao retirar a baliza, o que você avalia que deveria ser acrescentado? Isso aqui é importante que aumente, porque no dia a dia é aqui que a gente mais tem acidentes. Eu não sei, o que você julga que é importante? Como trocar mais facilmente de faixa tendo um motociclista? Não sei. O que você poria a mais nesse processo para habilitar alguém? Bom, como eu falei, a ideia da Senatran ela é tão esdrúxula, né? A Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito, na formação dos condutores, que ele colocou apenas 2 horas para o condutor ter a parte teórica do CTB. Imagine se uma pessoa vai aprender 2 horas a parte teórica do CTB. E na parte de formação, se facilitou demais, até porque tem o condutor autônomo,
que ele vai dar ensinamento para aquela pessoa trafegar, que esse ensinamento é com veículo de marcha, mas não se sabe a qualidade da formação desses condutores com essa nova formatação prevista pela Senatran. Então, o que a gente acredita que a Senatran tem que ser colocado? Um manual básico para que os instrutores tenham um embasamento de que ele deve didaticamente ensinar a esse condutor o que ele deve aprender. Porque anteriormente nós tínhamos um manual prático de como se deveria ser as aulas de formação dos condutores, como ele sentava no veículo, como é que ele posiciona os retrovisores, como é que ele deve se portar em cruzamentos, em aclives e declives, manobra de frenagem. Agora não se tem critério, a ideia é conceder a habilitação de uma forma rápida, inclusive as faltas que eram cobradas dos condutores modificou com essa nova resolução do CONTRAN. Então, não se sabe exatamente hoje, nós que trabalhamos com a parte de formação de condutores, não se sabe o que a Senatran quer, se ela quer ter bons condutores com habilidades ou se quer conceder habilitação para que ele possa exercer a sua atividade laboral, poder trabalhar com o seu veículo e lá adiante as consequências acabam nós arcando com todo o prejuízo com as lesões e mortes no trânsito. Aí vira tipo algumas faculdades, né? Parece que você deixa cair o RG sem querer. Você está inscrito, né? Tem faculdade que é assim. Só mais uma dúvida, por favor, Ricardo, antes de encerrar. A questão do carro automático. Como é que você avalia isso, essa escolha por carro automático? Bom, a condução do veículo automotor, o trânsito tem sempre alguns aspectos de evolução. Nós temos aí, quando muitos dos que estão nos assistindo nesse momento, nós só tínhamos a opção de veículo com marcha. Agora nós temos os veículos automáticos. Lá adiante, nós vamos ter os veículos do Elon Musk, que o veículo não vai precisar nem de condutor, né? Ele vai dirigir, são veículos autônomos. A evolução permite que os carros automáticos sejam colocados na prova do aluno. Já que o Detran, a Senatran não quer que se exija demais desses condutores, a partir do momento que não tem tantas exigências, pode ser utilizado o carro com marcha, ele faz a prova lá e segue a vida. Particularmente, eu entendo ser uma medida incorreta, porque o leque de veículos que você tem de opções num futuro, após você obter a sua habilitação, você pode dirigir um veículo com marcha, um veículo sem marcha, e um veículo autônomo e assim por diante. Mas o básico você tem que ter da direção é aquele veículo com marcha onde você vai ter que ter o tempo entre o acelerador e a marcha, o tempo que você tira o pé do acelerador para pisar num freio. Enfim, você tem que ter essas noções aí quando você pisa no freio, quando você não pisa no acelerador. São técnicas que você ensina para o condutor ao longo desse período de formação e, da forma que está sendo conduzida pela Senatran, nós perderemos essas técnicas iniciais e nós teremos condutores que apenas vão conhecer a forma de fazer uma ultrapassagem, em dirigir em alta e baixa velocidade, mas manobras curtas para que você consiga se colocar no cenário viário, isso infelizmente ao longo dos próximos anos nós perderemos com certeza. E isso é uma consequência dessa medida que está sendo adotada agora pela Senatran. Pequenos detalhes na formação de condutores, onde muitos condutores estão vibrando com a diminuição do custo, com a facilitação das provas, com a questão agora de não fazer uma baliza no trânsito. Facilmente você vai adquirir um documento de habilitação, mas como vai se portar no trânsito no futuro, a gente não tem ideia das consequências. Oremos. Ricardo Silva, muito obrigada, especialista em trânsito. Obrigada. Bom dia, Ricardo.